Olá a todos, boa noite. Nós iremos retomar agora a nossa trajetória do Nordeste contra a endometriose. Estivemos com vários amigos recentemente, a Marcela de João Pessoa, Marcos Travessa de Salvador, a Fernanda de São Luís, e hoje a gente está recomeçando, na verdade, após essa pausa prolongada que nós fizemos, devido às retomadas das atividades profissionais, para a gente que trabalha com cirurgia, com cuidado e atenção da mulher. Essa volta pós-lockdown foi muito difícil, porque sobrecarregou a gente de atividades presenciais, existiam cirurgias atrasadas, pacientes com atendimento atrasados, mas finalmente conseguimos nos retomar. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre endometrioma. A gente vai dar seguimento àquelas discussões que começaram com o diagnóstico clínico, depois na sequência a gente falou sobre o tratamento medicamentoso da endometriose, falamos sobre as indicações cirúrgicas e hoje vamos falar de uma peculiaridade, que é o endometrioma, o tumor ovariano, o cisto ovariano de endometriose. Demorar um pouquinho para as pessoas irem entrando devagar. A gente hoje vai conversar com a doutora Wélida Rocha. Ela é médica ginecologista, trabalha hoje ativamente em Juazeiro do Norte, local de onde eu nasci. Eu sou natural de Juazeiro do Norte e essa afinidade, essa amizade com a Wélida, ela veio, na verdade, do encontro que nós tivemos no curso de especialização da Beneficência Portuguesa, onde tive a oportunidade de dar uma aula e a Wélida fez esse curso com brilhantismo durante o ano de 2018. Eu gostaria de entrar em contato, tentar ver se a Wélida já está presente, para a gente já ir iniciando a nossa conversa e tentar ver se a gente consegue compartilhar um pouco com vocês as experiências, tentar tirar dúvidas, falar um pouco mais informalmente sobre o endometrioma. Doutora Wélida, seja bem-vinda, tudo bom? Tudo bom? Que prazer enorme ter você aqui. E aí, pessoal, boa noite. Ave Maria, esse convite eu sou muito honrada e fico feliz de estar podendo participar e ter essa oportunidade de trazer o Dr. Leonardo também para as minhas pacientes conhecerem um pouquinho. E a gente escolheu esse tema, endometrioma, tanto pela incidência, né, no nosso consultório, muitas dúvidas em relação a esse tema em si, controvérsio. E aí a gente vai conversar um pouquinho hoje e tentar facilitar o entendimento desse acometimento da endometriose. Hoje a gente está falando de uma doença que é uma grande epidemia, não é, Wélida? Nós sabemos que até 15 a 20% das mulheres na idade fértil, de 18 aos 50 anos, pode estar acometida de endometriose. E essa doença, essa famigerada doença que a gente ouve tanto na mídia, que a gente tem ouvido tanto as amigas, as outras mulheres falarem, na verdade ela é uma grande epidemia contemporânea que traz dor, que traz infertilidade, eventualmente, e que pode se manifestar de maneira muito peculiar. Talvez algumas mulheres que você tenha atendido, que estejam acompanhando a gente, tenham falado que fizeram ultrassom e o médico do ultrassom encontrou um endometrioma ou um cisto de endometriose no ovário. E essa imagem do cisto de endometriose no ovário, está tendo um movimento na tua câmera, acho que deve ser um filtro que deve estar entrando. Não. Pronto. Sem querer. Então, esse endometrioma ovariano, esse cisto de endometriose do ovário, tem uma série de peculiaridades. Muitas vezes a paciente chega para a gente só com ultrassom, como um achado ocasional. Muitas vezes ela vai chegar com uma série de sintomas associados. Mas antes de falar um pouquinho do endometrioma, eu queria falar um pouco de você. Eu comecei a introduzir a live falando do nosso encontro. Na verdade, eu tive a grande felicidade de participar da formação de você um pouquinho no curso da Beneficência Portuguesa, onde você fez a sua pós-graduação em cirurgia minimamente invasiva. Você é especialista em laparoscopia e ginecologia minimamente invasiva pela Beneficência Portuguesa. Conta um pouquinho isso para o pessoal. Então, a gente, na verdade, eu já conhecia muito o Dr. Leonardo, né? Porque no meio da ginecologia não tem como não conhecê-lo. Inclusive, eu fazia a pós-graduação lá em São Paulo, na Beneficência, com grandes amigas do Dr. Leonardo. Então, eu já era íntima dele mesmo antes de conhecê-lo. A doutora Ticiane, a doutora Maiana, né? Então, acabou que a gente o primeiro encontro já foi íntimo, porque a gente já se conhecia bem por conta desse contato com as meninas.
Mas, enfim, eu resolvi realmente me especializar nessa área da endometriose e acabei optando por fazer esse curso lá no Beneficência com o Dr. Maurício Abrão, que é um grande nome no nosso país da endometriose. E queria também aprimorar a minha técnica de laparoscopia, que a gente tem uma vivência na residência, porém não é tão a fundo, digamos assim. Isso. E lá, numa aula fantástica, talvez uma das melhores aulas que a gente teve, eu tive a oportunidade de conhecê-lo. E aí a gente estabeleceu um vínculo e a gente, por ser da mesma região, o doutor Leonardo estudou muito tempo aqui na nossa região do Cariri. Eu nasci no Juazeiro do Norte. Isso, no Juazeiro do Norte. E vem sempre dar palestras aqui para os estudantes, para os ginecologistas, né? E aí acabou que a gente manteve esse vínculo e teve essa oportunidade maravilhosa de estar aqui hoje. Esse vínculo ele foi fantástico porque ele foi feito a partir de pessoas que tinham estudado comigo, né? As meninas que você citou foram minhas alunas, foram nossas residentes e hoje são nossas companheiras de trabalho, né? A Tiziana Torres é minha grande parceira na laparoscopia, a Maiana foi minha residente e hoje trabalha com laparoscopia também, especialista junto com a Daniele. Enfim, a Larissa, que está em Belém, a Larissa é minha prima, ela também tem sangue juazeirense, apesar de ter nascido em Fortaleza, e ela está hoje em Belém, trabalhando com laparoscopia, trabalhando com ginecologia minimamente invasiva. E aí, a gente conversar sobre isso, na verdade, gera um interesse muito grande, porque nós sabemos que as regiões do Nordeste, e esse é o nosso tema, elas têm aspectos, peculiaridades diferentes no tratamento da endometriose. Quando a gente teve a ideia de fazer esse evento, de tentar percorrer algumas grandes cidades do Nordeste, e eu entendo que o Cariri é uma grande capital regional, são mais de 400 mil habitantes nessa região, e tem 1.400.000 pessoas circulando no Grande Cariri, então é tão influente quanto João Pessoa, quanto São Luís, com qualquer outra cidade. A gente tem muitas dúvidas, as pacientes nos perguntam muito sobre como tem evoluído, como tem funcionado o tratamento cirúrgico da endometriose no Cariri. Nós sabemos que você tem um grupo especializado de vários profissionais que trabalham junto com você com endometriose. É importante você falar um pouquinho como é esse grupo, como é esse trabalho no Juazeiro do Norte, no Cariri. Ah, que bom. Então, eu tenho uma sorte imensa de estar junto de pessoas realmente muito bem preparadas na parte da laparoscopia, né? Meu marido, ele é cirurgião oncológico, então acabou que naturalmente essa minha imersão na endometriose veio mais por ele do que pela própria ginecologia. Então a gente começou a operar juntos, né? Cirurgias de alta complexidade, realmente lesões no intestino, lesões na bexiga, e inclusive nós temos também na nossa equipe um urologista, que é o Dr. Micael Vieira, que também sempre está conosco, né? Então a gente sabe que a endometriose não se faz sozinha, né? A gente precisa de uma equipe multidisciplinar mesmo, pela complexidade das lesões, para a gente saber entrar na cirurgia bem preparada, bem planejada, não ter nenhuma surpresa, né? E, além do que, a gente precisa também de outros profissionais, não só médicos, como a fisioterapia pélvica, que eu tenho a honra de ter uma ótima fisioterapeuta do nosso lado, que é a Diane, certo? Então, ela está até aqui. Ela tem formação na Unicamp, não é isso? Isso, ela se formou na Unicamp, ela tem uma formação fantástica. E eu não conhecia também a Diane, na verdade... a minha paixão por ela está vindo das minhas pacientes. Então, o feedback está tão maravilhoso que realmente eu já estou apaixonada por ela. Eu já estou querendo fazer fisioterapia também. Ah, sim. É importante a gente saber que no Cariri existe uma equipe, então, multidisciplinar. Você está copiando esse modelo que é padrão no mundo inteiro. A gente sabe hoje que não se trata de endometriose com um só profissional. O ginecologista, ele dá o diagnóstico, é ele que recebe a paciente, é ele que conduz a paciente no sentido da dor, da infertilidade, mas essa equipe não se faz com uma pessoa só. Você falou muito bem que você tem o seu marido, que é especialista em oncologia pélvica, e tanto especialista em oncologia como cirurgião do intestino, né, eles são nossos grandes parceiros,
Porque a endometriose, por vezes, ela pode acometer o intestino, a bexiga, e nós precisamos compartilhar com esses cirurgiões as intervenções. E você falou muito bem da equipe disciplinar também não médica, que é a fisioterapia, que é o nosso grande braço direito, não é, Wélida? A dor pélvica Exatamente. crônica. E sem contar também, sem esquecer também, doutor Léo, do próprio nutricionista, né? Que nós estamos Sim, precisando ter do nosso lado. Porque, como eu sempre falo para minhas pacientes, assim, a endometriose, ela é uma mão, assim, uma mão via dupla. Nós temos que orientar o melhor tratamento, mas a paciente precisa se autorresponsabilizar, promover mudanças no seu estilo de vida mesmo, para que os resultados do tratamento sejam realmente eficazes, né? então é verdade que não precisa mais as pacientes se deslocarem para Fortaleza ou Recife para tratarem de endometriose. Eu te falo isso porque eu cresci no Juazeiro dos anos 80, dos anos 70, onde era regra os grandes tratamentos complexos, cirúrgicos, serem feitos ou em Recife ou em Fortaleza. Na época não existia a Faculdade de Medicina em Juazeiro do Norte, na época a gente vivia uma medicina bem diferente da de hoje. E aí você está me trazendo uma informação que é preciosíssima para as nossas pacientes do Cariri, sobretudo, né? A gente fala do Cariri, as pessoas que não conhecem a região sabem que o Cariri cearense, ele incorpora também o Cariri paraibano e a região de Pernambuco, não é? A região do agreste pernambucano. Então, toda essa região pode ter no Juazeiro uma equipe multidisciplinar focada e especializada no tratamento cirúrgico de alta complexidade de endometriose. Que bom. Isso. E assim, sem contar também na ajuda do grande professor, que é o senhor, que sempre eu peço Na torcida, orientação, na torcida. Pacientes mais complexos, a gente sempre debate junto, até porque isso é a nova medicina que a gente quer realmente apostar. Essa questão não individual, a gente precisa da O parceria, compartilhamento, né? a gente precisa estudar os casos das nossas pacientes, porque aqui não é uma briga de egos, não é? Aqui a gente está realmente buscando o melhor para a nossa paciente, porque a gente precisa fornecer o que tem de melhor de tratamento, né? E tentar conversar realmente entre E você sabe que isso é colegas. uma mensagem que a gente passa para a paciente, de comunhão. Quando a gente trabalha convergindo opiniões e tentando se igualar como um elo, onde todas as correntes têm o mesmo poder, a gente passa para elas indiretamente a mensagem de que ela também faz parte dessa parceria. Assim como você falou bem do urologista, da fisioterapeuta, da nutricionista, mas a própria paciente, ela faz parte desse autocuidado. E quando a gente tem uma Exatamente. relação horizontal, igualitária, a gente dá o exemplo para ela, olha, a nossa relação não é de mando. A doutora Wérida não vai lhe dar a ordem do que você tem que fazer. Nós vamos compartilhar e chegar a um consenso do que é mais adequado, do que é melhor para a sua qualidade de vida. Eu acho que essa é a grande mensagem que a Exatamente. gente traz para as pacientes, não é, Wérida? Exatamente, Léo, sabe? As minhas consultas são bem demoradas, mas porque a educação médica que a gente faz nessa consulta, na verdade, talvez seja a chave, a base, o Isso. alicerce da pirâmide desse nosso tratamento, né? E muitas pacientes devem ter chegado para você perguntando o que é endometrioma. E aí, como é que a gente responde para as pacientes? Esse nome, quando a gente vê logo o nome ioma, não é endometrioma, a gente pensa logo em tumor. Certamente, eu acho que é a primeira coisa que elas imaginam, não é? Como é que a gente definiria para elas entenderem o que significa o endometrioma ovariano? Então, muita gente às vezes olha, porque na verdade a paciente é leiga, mas ela tem o doutor Google para ir lá e Uhum. pesquisar, né? Porém, ela sempre chega na dúvida, doutora, isso é uma endometriose? Então, assim, o que é o endometrioma, né? A gente sabe que o endometrioma é um tipo de endometriose, né? Lógico, que acomete o ovário, o tecido ovariano. Nós sabemos que a camada mais interna do nosso útero, ele é composto por células chamadas de células endometriais, é o endométrio. Então, quando a gente tem, por algum motivo, são várias as teorias que explicam essa migração ou esse foco de endométrio, de célula endometrial fora, ectópica ao útero, né? Fora da cavidade uterina, a gente considera esse tecido ectópico como uma doença, um foco de endometriose. Então, esse foco de endometriose, a gente sabe que é uma célula que ele é estrógeno dependente. Então, a mulher produz hormônio, o estrogênio, e esse estrogênio, ele realmente aumenta a proliferação desses focos, né? E
E ele pode acometer diversas estruturas. Ele pode estar superficial nos órgãos, no peritônio, que é o tecido que reveste a cavidade abdominal. Ele pode ser encontrado no ovário, que são as nossas gônadas, né? Onde há a produção dos nossos ovócitos. Então, e ele pode também acometer de forma profunda o tecido em que ele se instala. Então, se ele acometer mais de 5 milímetros ali, mais ou menos, do tecido onde ele se instala, a gente está falando de uma doença profunda. Isso. Na verdade, o endometrioma, que é a endometriose ovariana, já é considerada uma endometriose profunda, né, doutor Léo? Isso. E a gente sabe que quando encontra o endometrioma, a maioria dessas nossas pacientes, elas vão ter lesões em outros locais. A gente vai passar por investigação e provavelmente serão encontradas sim. Então, é como a gente chama assim, o endometrioma, ele é patógeno único da endometriose. Teve endometrioma, a gente confirma mesmo a endometriose. É muito importante você falar isso, porque o endometrioma é um cisto de ovário que é facilmente visto em qualquer ultrassom de rotina, né? Então, provavelmente, as pacientes vão encontrar o endometrioma, ou seja, esse cisto de endometriose no ovário, eventualmente a fazer um ultrassom convencional. E esse achado ele é muito importante, porque a endometriose ela não se apresenta claramente no ultrassom convencional. Você vai fazer vários ultrassons comuns, ultrassons simples do dia a dia, e você não vai encontrar esses focos, porque para encontrá-los precisa fazer um ultrassom específico, especializado, com o preparo do intestino, é um ultrassom feito por um profissional especializado. Mas olha que coisa interessante, o endometrioma é exatamente aquele sinalizador, a imagem que é vista no ultrassom convencional. No passado, eu já estou ficando velho para essa coisa de passado, quando não existia mapeamento de endometriose, quando não existia a ressonância como tem hoje, só se diagnosticava endometriose através de ultrassom quando existia o endometrioma, que era um cisto no ovário de endometriose, porque ninguém fazia ultrassom especializado. Então é importante que as pacientes entendam que às vezes a perspectiva que eu tenho mais filosófica é que o endometrioma é uma espécie de grito de socorro. É como se a pelve estivesse jogando um sinal de fumaça para dizer, olha, socorro, eu tenho endometrioma, eu devo ter mais doença profunda, eu devo ter algo mais do que simplesmente um cisto de ovário. Não é, Welda? E essas pacientes nem sempre elas têm sintomas, não é? Às vezes elas podem ser totalmente assintomáticas. Então, talvez o que traga mais a paciente assintomática para o nosso consultório seja esse tipo de endometriose, né? Porque, como é um achado, muitas vezes, incidental nesses exames, que é o mais fácil de ser visualizado, como toda mulher faz rotina, com ultrassom transvaginal, anualmente. Então, como ela baseia esse rastreio não só no Papa Nicolau, a mulher sempre quer fazer uma transvaginal, acaba que esse tipo de endometriose, que é mais visível, chegando mais no nosso consultório mesmo. E para ter uma ideia, sabe, Léo, do impacto, da prevalência desse tipo de endometriose, ele é praticamente o segundo local de maior acometimento, porque só perde mesmo para o compartimento posterior, né? Que o nosso útero está repousando sobre a bexiga, mas ele também está em íntimo contato com o reto. Então, esse compartimento posterior, ele é o primeiro local, e o segundo local é o endometrioma, né? Que é justamente a doença ovariana. E esse ultrassom que alerta para a gente do endometrioma, ele pode ser encontrado em várias fases da vida, né? A mulher já pode ter tido filhos, a mulher pode estar, por exemplo, em investigação para infertilidade. E esse endometrioma, ele pode ter vários aspectos, vários tamanhos. Ele pode ser pequenininho, de 1 centímetro, ou enorme, de às vezes 10 centímetros, né? Então, e essa variação de tamanho, da idade da paciente, também influencia no diagnóstico, não é, Werda? No que a gente vai fazer, no que a gente vai pensar para a paciente. Com certeza. Quando a gente vai pensar no tratamento, né, padrão ouro, toda vida que a gente vai estudar uma doença, tem um tratamento específico para aquela doença, né? Quando a gente fala de endometriomas, o padrão ouro, ele é individualizado, na verdade. É um tratamento personalizado, porque cada paciente vai ter uma conduta diferente. A gente precisa avaliar vários parâmetros: idade, tamanho do endometrioma,
questão de unilateralidade ou Exato. bilateralidade. Se é só no ovário, são nos dois, não é isso? Isso, se é num ovário, se a doença está cometendo ambos os ovários. Então, assim, realmente, realmente essa doença a gente precisa investigar outros fatores que podem alterar a nossa decisão terapêutica, né? E mudar realmente o curso do nosso tratamento. Isso. Muitas vezes as pacientes são assintomáticas, encontram por acaso no exame convencional, mas algumas podem também ter os sintomas clássicos de endometriose, né? Agora, o endometrioma por si só, ele não causa dor, ele isoladamente. O que vai causar os sintomas é a presença da endometriose. E essas pacientes, quando têm sintomas, elas chegam para você com queixas muito fortes, não é? Com dor pélvica profunda. Fala um pouquinho mais desses sintomas que chamam a atenção para a paciente não desqualificar a sua dor, para ela valorizar a sua dor. Pronto, isso que o senhor falou é super importante, a questão do endometrioma em si não causar dor, né? Até a gente tem que ter o cuidado de falar isso para a paciente, porque ela pensa que a gente está menosprezando a dor dela, né? Mas, na verdade, o que é que acontece? O endometrioma é uma endometriose, né? E a gente sabe que a endometriose é uma doença inflamatória. Essa mediação inflamatória por citocinas, interleucinas, que são mediadas justamente, liberadas por essas células endometriais, elas que estão relacionadas mesmo com esse estresse oxidativo, com essa nocicepção da dor e a exacerbação da dor. Então, acaba que indiretamente ele causa dor pela presença da endometriose em si, que a paciente já apresenta, mas não pelo endometrioma especificamente. Existe um caldo inflamatório nessa pelve, né? Como se tivesse um monte de fator inflamatório ali mergulhado na pelve e o endometrioma naquele meio, liberando esses fatores, gerando mais processo inflamatório e aquela dor que seria uma dor mais convencional, uma dor mais funcional, tolerável, pode se tornar uma dor insuportável. Isso. Aí os sintomas, eles são gerais, como a gente já conhece, né? Os sintomas da endometriose. Tem muita paciente minha aqui. Obrigada pela presença de todos vocês. Estão fazendo algumas perguntas, a gente vai tentar responder, tá? Isso. Rayane. Doutor Rafael também, que faz endometriose aqui no Cariri. Então, olha só, em relação aos sintomas, justamente esses sintomas da endometriose, como eu falei, mas o que traz a paciente mesmo para o seu consultório é a dor pélvica e a infertilidade. Então, basicamente, isso vai trazer... É isso que ela procura. Então, a meta do nosso tratamento é tentar realmente focar nessa melhora dessa queixa da nossa paciente, né? A gente tem a meta da melhora da queixa, a gente tem a meta de evitar a progressão de doença. Isso. E a gente também tem a meta de algumas lesões, elas são indicativos realmente de cirurgias, independente do sintoma da paciente, porque a gente sabe que pode trazer outras complicações. Quando acomete ureter, quando acomete uma certa porcentagem da luz do intestino. Então, se ela tiver um endometrioma ovariano com ultrassom convencional, ela vai necessariamente precisar fazer um exame mais complexo, um exame mais específico, para encontrar outras coisas, que é como a gente fala, o endometrioma deve ser só a ponta do iceberg. Um ultrassom convencional, ele encontra o endometrioma, mas ele não encontra, por exemplo, uma lesão intestinal, ele não encontra, por exemplo, uma lesão profunda, né, no fundo da vagina. Porque as pacientes chegam para a gente, às vezes, velho, com a queixa de dor insuportável. Elas chegam, às vezes, a passar 10 anos, não é, de médico em médico. Em média, nos Estados Unidos, se procura de 7 a 8 médicos, depois de 10 anos de peregrinação, com queixa de dor insuportável, para se pensar em endometriose. E aí, se ela faz um ultrassom e encontra endometrioma, nós não devemos nos tornar satisfeitos com isso. A gente precisa investigar um pouco mais. Porque se ela tiver doença intestinal, por exemplo, se ela tiver uma lesão na bexiga, isso muda o tratamento, né? Por isso que é importante a gente fazer um aprofundamento. E esse ultrassom em Juazeiro vocês fazem, não é verdade? O mapeamento da endometriose? Pronto, nós temos grandes profissionais também aqui, graças a Deus, e a gente tem encontrado mesmo realmente... a gente esqueceu até de falar dessa parte, né? Porque faz parte dessa nossa equipe multidisciplinar, né?
Então, ele é essencial, na verdade, num bom planejamento cirúrgico, porque é uma cirurgia que a gente tem que entrar para ganhar, né, doutor Léo? Então, é uma indicação cirúrgica muito bem planejada, a gente já tem que saber o que vai fazer. Então, os exames de imagem, eles estão aí para nos ajudar. Talvez eles sejam tão importantes, né, nesse processo, quanto a fisioterapia, quanto a cirurgia em si. Então, a gente precisa muito de profissionais que nos deem muita gente segurança. talvez fale, nossa, mas já tem um cisto do ovário, é só operar e tirar o cisto. Não parece ser tão simples assim? O ultrassom já mostrou que tem um endometrioma. Então, basta marcar a cirurgia. Então, para que a gente precisa fazer o ultrassom com mapeamento ou então a ressonância, né? Às vezes, até alguns profissionais médicos não conseguem entender isso, né? Mas por que tanto exame? Para que complicar tanto se o ultrassom já mostra que tem um cisto? E às vezes é difícil, da gente convencer a pessoa de que o cisto no ovário, o endometrioma, ele é só a ponta do iceberg. Se essa paciente tiver uma lesão intestinal, vamos precisar trabalhar com equipe, com um especialista em intestino. Se ela tiver uma lesão de bexiga, então... E até mesmo a cirurgia para tirar o cisto de ovário simples é uma cirurgia bem diferente da cirurgia para endometriose profunda, né? Precisa de um especialista. E aí é a grande importância do exame de imagem, né, Werda? Ele nos dá segurança de uma cirurgia, como você falou, efetiva e segura para a paciente. Isso mesmo. E exatamente que justamente nesse momento que a gente vai estabelecendo a nossa confiança com essa nossa rede de apoio, né? Mas nós temos bons profissionais que fazem mapeamento de endometriose na nossa região, e também uma ótima profissional que também faz ressonância da pelve e que a gente confia. A filha da Margarete, né? Eu conheci quando eu estive no evento aí de Juazeiro, e nossa, ela é brilhante, ela tem um conhecimento muito vasto sobre pelve. E tem um grupo do Clemi também, que faz muito ultrassom com... Eu conheço o pessoal de Juazeiro. A gente tem muitas pacientes daí, a gente recebe muitos exames daí, exames muito bem feitos, exames muito completos, e assim, que ajudam muito no direcionamento, no planejamento da cirurgia. Eu acho que o Cariri não está deixando por menos em nada, viu? Então imagina, Werda, essa paciente... A gente está caminhando, né? Caminhando bem. Uma das dúvidas que as pacientes chegam para mim, por conta do endometrioma, é o pânico que ela tem de perder o ovário, né? Porque aquela imagem assusta. É um cisto gigante, onde como se fosse uma lua cheia, e você praticamente não enxerga mais o ovário. E aí, doutor, esse endometrioma destruiu o meu ovário, agora eu sou infértil. O endometrioma causa infertilidade? Tem um tamanho para causar? Como é que a gente lida com essa situação, hein? Pronto. Doutor Léo, eu estava até dando uma olhada na revisão de literatura antes da gente... se tinha alguma coisa nova, alguma novidade, né? E realmente não tem nenhum estudo que prove que a presença em si, somente a presença do endometrioma, ele seja causador realmente da infertilidade. É tanto que foi feito um estudo, uma meta-análise, na verdade. Uma meta-análise não, foi um revisão estudo com 244 pacientes que tinham lesão unilateral e lesões bilaterais, né? E aí eles estudaram por mais ou menos 1.200 ciclos essas pacientes, né? E perceberam que o quê? Que os ovários endometrióticos, digamos assim, eles tinham o mesmo padrão ovulatório do ovário normal. Então, teoricamente, a gente não teria como afirmar com exatidão se o endometrioma ele tem impacto realmente na fertilidade, só o fato dele existir, né? Mas a questão maior da infertilidade é a própria questão da endometriose em si. Então, a paciente que tem endometrioma, ela já tem doença profunda, digamos assim, né? Então, tem lesões em outros locais, tem esse padrão inflamatório que modifica essa receptividade endometrial, que é isso. Essa capacidade do endométrio ser a casinha do ovo, do embrião. Do embrião que vai se fixar. Então, a gente muda essa capacidade desse endométrio ele receber, né, esse processo inflamatório. Então, acaba, de certa forma, que interfere mesmo na fertilidade por conta da doença em si, endometriose, e não por conta do foco ovariano em si, sabe? Muitas pacientes elas tendem a acreditar, poxa, eu tenho doença na minha fábrica.
é ali que eu tenho a pior endometriose. E não é bem assim. A gente sabe que não tem esse impacto diretamente ligado por a endometriose ser no ovário, com a fertilidade em si, né? E a gente viveu ainda muito recentemente no tratamento da endometriose algumas regras, né? As sociedades europeias, através dos estudos, acharam que era pertinente você, por exemplo, operar todo endometrioma a partir de 5 centímetros, porque talvez esse tamanho estivesse relacionado com infertilidade. E isso tudo vem caído por terra. Na verdade, não tem um tamanho padrão, não tem uma obrigatoriedade para você operar baseado só em um critério, né? Como você falou, são vários critérios. Só que isso fez com que muita gente fosse operada. E uma coisa que a gente tem que se preocupar muito é que a cirurgia em si corta o ovário, queima o ovário, a própria técnica cirúrgica, ao mexer no ovário, tentando fazer um bem, tentando tirar o endometrioma, pode destruir algumas células. Então, olha que sinuca de bico a gente fica, não é? Se eu deixo o endometrioma lá crescendo, ele pode, eventualmente, atrapalhar o ovário. Se eu vou lá e opero, tentando tirar, ele pode, a cirurgia em si pode queimar o ovário. Meu Deus, e agora? Como resolver? Exatamente, sabe? E outra, Léo, às vezes a gente precisa investigar. Antes de fazer um tratamento, justamente pelo impacto que a cirurgia do endometrioma vai trazer por conta dessa redução, né? A gente chama de reserva Reserva ovariana, ovariana. né? Então, para as pacientes que estão aqui, eu sempre explico para elas no meu consultório. Meu consultório são vários papéis para fazer desenhos e quem está aqui sabe como é que é. Mas, geralmente, a gente precisa passar por uma investigação também do casal, né? Porque para a gente fazer uma cirurgia dessa, a gente precisa entender quais são as chances daquele casal, depois de uma cirurgia, ter uma gravidez espontânea, natural, digamos assim, né? Então, a gente precisa avaliar a condição da tubo uterina dessa mulher, a gente precisa avaliar a reserva ovariana dessa mulher, e uma forma da gente medir essa reserva a gente tem um hormônio chamado hormônio antimileriano. Que Essa informação é muito importante, né? Para as pacientes se apoderarem desse exame. A gente brinca muito dizendo isso. Elas já chegam sabendo disso, né, doutor Léo? Então, a gente tem que explicar para ela como que é. Então, os folículos ovarianos em desenvolvimento, realmente, eles são os produtores desse hormônio antimileriano. Então, é uma forma indireta da gente medir a atividade ovariana, né? Então, é importante esse hormônio antes da cirurgia, porque nós vamos fazer um controle no pós-operatório também com esse, se a gente tiver realmente focado nessa parte da infertilidade, nesse grupo de pacientes. Isso, então a gente dosa o Também hormônio, se ele estiver muito baixo, é porque a reserva ovariana está ruim, né? Se você operar e piorar isso, então certamente a sua cirurgia não foi tão boa assim, né? Exatamente, sabe? Sem contar também que a gente precisa também investigar o marido. Então, para fazer um hemograma, porque aí operou, e aí o casal não engravidou. O paciente entrou naquela indicação cirúrgica e eles não engravidaram. Então, se essa investigação não acontecer, vão relacionar a uma cirurgia ruim, mal feita. E, na verdade, você precisa desses exames para a gente entender até onde a gente vai com essa nossa paciente, né? Então, essa avaliação é importante mesmo antes da decisão cirúrgica. Isso. Então, não existe um tamanho, né? Não existe uma regra geral para todo mundo. A gente existe uma avaliação, né, geral. Tem alguns exemplos que eu gosto de dar, Eduardo, que ajudam muito didaticamente a paciente. Por exemplo, um endometrioma ovariano pequenininho, de 1 centímetro, numa mulher jovem que não quer engravidar agora, ela está na faculdade, tem 20 e poucos anos. Ah, mas me disseram que eu tenho endometrioma, eu tenho que operar. Será? Exatamente isso, doutor Léo. Isso é uma das maiores realidades atualmente. Eu acho que tomara que elas escutem, porque eu falei com uma delas hoje sobre isso. Porque cada vez mais a gente está, com o avanço dos estudos sobre esse tema, a gente acabou diagnosticando mais. Então, de forma mais precoce. Com isso, a gente tem muita endometriose em adolescentes. O que acontece? A gente precisa ter um planejamento cirúrgico muito bem estabelecido, preparado, bem indicado, porque, como a gente está falando, é um momento único, é um momento que tem que ser aproveitado aquela hora.
o momento ouro, digamos assim. Da cirurgia. Então, se eu faço uma cirurgia numa adolescente que ainda nem está testando a sua fertilidade, eu posso estar queimando um cartucho, digamos assim, Isso. lá na frente para um tratamento de fertilidade. Então, a gente precisa explicar isso para a nossa paciente, porque ela já chegou para mim com essa indicação, doutora, eu tenho endometrioma e me indicaram uma cirurgia. Então, eu fui conversar com ela, explicar que ela era virgem de tratamento exatamente para endometriose e a gente precisava tentar essas estratégias, porque a gente ainda tem um longo período aí pela frente para enfrentar, né? Na verdade, juntos. Isso. Tem outra situação também muito frequente, aí vem aquela pergunta clássica, né? Que uma mulher perto da menopausa com endometrioma razoável, de 5, 6 centímetros. A pergunta que ela sempre faz, doutor, isso não pode virar câncer? Será que eu posso deixar isso aqui pelo resto da minha vida? Porque assim, eu já tenho filhos, não quero operar, não tenho dor, e esse endometrioma, ele não pode virar câncer? Essa é outra pergunta difícil, não é, Welder, de responder? Pois é, doutor Léo, é outro impasse, né, nosso, como cirurgiões também, porque nós temos duas condutas para o endometrioma. Ou nós podemos ter uma conduta conservadora para acompanhar essa paciente no nosso consultório, com ultrassonografias, acompanhar esse tamanho. Quando a gente tem essa conduta expectante, a gente perde. A desvantagem dessa conduta expectante é que a gente acaba perdendo o diagnóstico definitivo, que é a biópsia, né? Então, a biópsia é a única coisa que me diferenciaria uma doença benigna de uma doença maligna. Porém, como a gente sabe que as características de um endometrioma, elas são bem estabelecidas também, a gente se sente até confortável também de conduzir de forma conservadora. Só observando, acompanhando com imagem, né? Exatamente. E além do que, assim, existe um risco. A endometriose traz risco para câncer? A endometriose em si, muito, muito pouco. Mas, na verdade, o endometrioma, a gente vê uma relação com alguns tipos de câncer de ovário, né? Principalmente aqueles cânceres da linhagem epitelial. Um pouco mais agressivo. Células claras, o tumor endometrioide, né? Isso. Então, a gente precisa realmente também investigar. Como a gente fica... durante esse percurso, que a gente vai fazer esse acompanhamento conservador, se a gente perceber uma mudança desse padrão, dessa imagem, então, se a gente perceber um aumento dessa imagem em 2 ultrassonografias consecutivas, talvez seja o momento da gente pensar em uma cirurgia para realmente excluir essa parte da malignidade, né, doutor Léo? Esse aspecto é importante, que é uma coisa que nos tranquiliza muito hoje em dia. A gente pode seguir com uma sensibilidade muito alta com a imagem da ressonância e com a imagem do ultrassom. É algo que nos tranquiliza muito, principalmente a ressonância. Principalmente a ressonância para o ovário, ela tem uma sensibilidade muito grande de acertar que aquele ovário certamente não é um ovário suspeito. E aí, por que a gente se preocupa tanto, né? Porque, na verdade, a gente quer operar aquela paciente que realmente vai se beneficiar com a cirurgia. Então, se é uma paciente assintomática e ela tem uma imagem muito sugestiva de endometrioma, ela já está perto da menopausa, tem uma grande possibilidade dela se resolver. Porém, se a imagem for duvidosa, não vale a pena. Se a imagem for uma imagem suspeita, uma imagem que não tranquilize a gente, por isso, né, Wera, da importância de uma ultrassonografia bem feita, de uma ressonância bem feita. A gente não trabalha sozinho, né? Não é a opinião, não é o olho do médico que resolve isoladamente. É um grupo de profissionais extremamente focados e preocupados em acolher aquela paciente dentro das várias expectativas, né? Eu já tive, infelizmente, paciente que, na verdade, acompanhou a endometrioma por vários anos e, infelizmente, veio a óbito depois por ter sido câncer. É extremamente raro, é importante que se diga isso. Na verdade, a chance de você ter isso é quase como que ganhar na loteria, de tão rara que ela é. Claro que quando acontece... 0,7% é muito baixo. Muito baixo. Mas quando acontece naquela pessoa, de fato é 100% para aquela pessoa. E a gente não quer perder ninguém. Mas também a gente, por outro lado, pondera muito sobre o risco da intervenção cirúrgica. A gente adora operar. É a sensação maravilhosa que a gente tem de poder curar as doenças, ajudar as pacientes com a cirurgia.
mas a gente não quer fazer mal a ninguém, né? A gente primeiro quer ajudar, a gente não quer que a cirurgia seja um elemento formador de complicação, que é algo que as pessoas às Exato. vezes não pensam, né? Não é tão simples assim operar, não é? E tem até aquela história, né, doutor Léo? O bom cirurgião é aquele que sabe não indicar uma cirurgia, né? É Então, verdade. talvez seja mais difícil para a gente não indicar do que operar. E esse ponto que você está falando é muito importante, porque voltando àquele ponto, aquele aspecto, a gente tem muita história de super indicação de cirurgia, né? Porque talvez porque as pessoas entendam que a cirurgia é o único tratamento, talvez porque os cirurgiões, alguns tivessem uma formação de tratamento clínico rudimentar, mas cada vez mais a gente tem recebido pacientes que se operaram muito tempo atrás, quando não havia indicação cirúrgica, e aí a doença voltou mais agressiva depois, aí você precisa fazer uma nova cirurgia. Então, tentar indicar a cirurgia com muita exatidão, com muito cuidado. Se ela não tem sintomas, se ela não tem dor, se ela não tem infertilidade, se é uma doença que não está evoluindo, ela é uma doença superficial, está respondendo bem a tratamento clínico. Olha, doutor, comecei a medicação oral, comecei o DIU e estou bem, estou de boa, segue em frente. Não é? Vamos tentar fazer a cirurgia no momento ideal da vida dela. Porque a gente sabe que, infelizmente, a gente está tratando de uma doença que a gente não tem controle. Algumas mulheres operam hoje, pode a doença voltar em 5 anos. A chance é em torno de 20%, mas pode acontecer. Aí a gente pensa, nossa, hoje ela não quer engravidar. Eu opero hoje, daqui a 5 anos ela vai querer engravidar, a doença voltou, eu vou operar de novo, e de novo, e de novo, não é? Então, a pergunta até de um colega, né? Nossa, pergunta bem complexa. Nos tumores císticos ovarianos, o senhor considera os critérios de Iota ou de Orhatz? Hoje a gente usa os critérios... Oi. Desculpa. Oi. O pessoal está fazendo muitas perguntas interessantes. A gente deixa para um momento vamos fazendo as respostas, né? Tem várias perguntas legais. Respondendo aqui um colega, para as pacientes existem critérios, gente, padronizados para você acompanhar as ultrassons. Esses critérios são estudados em várias universidades do mundo, com milhares de pacientes. Então, a chance de acertar é muito grande. O critério de IOTA é um dos critérios, o critério de ORADS é um outro. A gente tem utilizado o IOTA, né? IOTA modificado, que é um critério que tem uma sensibilidade muito grande, que a gente joga a idade da paciente, o risco dela ter câncer, e a chance de você acertar e dizer que aquele tumor benigno é muito grande. Tem algumas perguntas, né? Vamos tentar dar uma olhada de outra pergunta aqui, que foi a doutora Wade, uma grande ginecologista também aqui da nossa região, que ela fez, foi em relação... olha, uma paciente virgem com endometrioma com muita dor, a conduta pode ser conservadora, só observar? Então, a gente tem que pensar a questão, se ela foi realmente bloqueada, se ela não respondeu a um tratamento clínico, né? A gente tenta otimizar esse tratamento clínico. Se realmente esse tratamento clínico ela não for responsiva, muito provavelmente o que a gente precisa avaliar é essa dor dela, então é o nosso parâmetro. Se essa dor não melhorar, provavelmente, mesmo ela sendo virgem, a gente vai precisar de uma laparoscopia, né? Uma cirurgia para realmente tentar resolver. A gente tem operado muitos pacientes, mesmo sem vida sexual. E essa pergunta é importante, porque além da dor pélvica da menstruação, a dor pélvica crônica, cíclica, não é? Aquela cólica menstrual insuportável, a dor na relação sexual é um parâmetro muito significativo para a gente, né? E atrapalha muito a qualidade de vida. Então, eu não preciso esperar que ela tenha relação sexual para ela ter dor, para eu considerar que ela tem uma dor grave. Mesmo sem vida sexual, se ela tiver uma dor incapacitante, e aí a gente tem alguns critérios, né? Essa dor te leva para emergência, para você tomar medicamento na veia, você tem que tomar medicamentos anti-inflamatórios, cada vez mais medicamentos e a dor não cede. Como você falou bem, você tratou com medicação e não respondeu. Então, esses critérios são os critérios mais importantes de gravidade, né? Que é uma dor que te tira do trabalho, tira da escola. Isso não é dor normal. Essa dor ela tem um impacto na vida da mulher imensurável. Hoje a gente calcula impacto em formação, em vida profissional, impacto afetivo, impacto relacional. Então, nós temos que ter a consciência que essa dor, se ela for uma dor que realmente não responde, temos que tratar com cirurgia. Aí é exatamente essa indicação mais clássica, a indicação mais sobeja para a gente tratar cirurgicamente. Porém, tratou clinicamente, ela melhorou, a gente vai acompanhar. Exatamente. É isso aí, doutor Léo. Tem mais alguma outra pergunta para a gente já adiantando?
Ah, um paciente falou aqui. No meu caso, senti que o DIU de Mirena piorou as minhas dores. A gente vai até falar um pouquinho do Mirena na questão do pós-operatório, no Isso. gerenciamento pós-operatório, né, doutor Léo? Então, talvez a gente consiga responder você, tá, Renan? Isso, a gente tem algumas opções para tratamento. Quando a gente pensa em tratamento do ovário, o Mirena ele não é uma boa opção, porque a droga que é liberada no Exatamente. Mirena, ele é uma droga que age basicamente dentro do útero. É diferente do anticoncepcional, ou que você toma por boca e ele circula no sangue e vai para o ovário. Então, o anticoncepcional ele interfere na ovulação, ele vai bloquear os efeitos inflamatórios do ovário e o efeito dele ovariano é mais interessante. O Mirena ele age muito bem para o fluxo menstrual intenso, para a dor do fluxo menstrual. É muito bom para aquelas pessoas que já operaram, que tiraram as lesões e querem evitar ter menstruação para evitar que a doença volte. Mas você está vendo Pronto. como cada situação é diferente, né? Na Cada paciente tem verdade, peculiaridade. o que é o problema do Mirena nesse gerenciamento pós-operatório, né? A gente decide, fez uma cirurgia de endometrioma, que a gente vai já falar assim que existem algumas técnicas que reduzem essa perda desse tecido são, né, do ovário. Mas o que a gente tem visto é que assim, aquela paciente que não tem desejo imediato de gravidez e a gente vai resolver, vai decidir pela cirurgia, realmente a gente vai precisar bloquear com anticoncepcional, hormonal, né? Pode ser implantes, pode ser combinados, orais. Mas o que é o problema do Mirena? O Mirena ele não consegue provocar ciclos anovulatórios constantes. Então, nem todo ciclo do Mirena nem Ele não toda consegue mulher bloquear o ovário, né? Isso. deixa de ovular. Então, assim, a Isso. gente percebeu, os estudos mostram que a ovulação, na verdade, é um dos fatores de piora, na verdade, da dor, Uhum. dos sintomas. Então, a gente precisa controlar a anovulação, a paciente parar de ovular. E o Mirena, ele não consegue fazer Uhum. isso. Então, a gente não tem indicação de Mirena para Isso. cirurgia, para pós-endometriomas, né? Para endometrioma em si. Isso. E aí, em relação à cirurgia, a gente falou agora um pouco que a cirurgia pode ser do bem, pode ser do mal também. E a gente tem estudado muito sobre técnicas específicas, né? E isso é um dado importante, Guerda, porque para operar o ovário com endometrioma é muito importante você ter uma formação específica, você ter experiência em tratar endometriose, porque é um cisto diferente. A gente, infelizmente, ainda vê aquelas pacientes que foram submetidas à cirurgia e, inadvertidamente, o cirurgião tirou o ovário. Quer dizer, não tirou só o cisto, tirou o ovário inteiro, porque achava que não dava para salvar. E isso é uma peculiaridade muito importante para a gente passar para nossos pacientes, que o cirurgião especialista, o ginecologista especialista em cirurgia ginecológica, ele vai saber tirar o cisto, tirar o endometrioma e preservar o ovário. Mesmo aquele pedacinho de ovário, aquele caquinho de ovário pequeno, ele é muito importante para a ovulação. E esse é um dilema que talvez você tenha visto em muitas pacientes. Nossa, mas o doutor ele não tirou só o cisto, ele não preservou o ovário. Doutor, ele disse que não tinha jeito, tinha que tirar o ovário inteiro. Cuidado com isso, não, Herda? A gente tem técnicas muito específicas, né, de tirar só o cisto. Exatamente. É bem difícil, né? Porque a gente tem endometriomas e endometriomas. Então, Isso. assim, muitas vezes a gente não consegue mesmo. Assim, muitas não, poucas vezes, na verdade. Porque a gente precisa avaliar como é que está esse endometrioma. É um endometrioma periférico? É um endometrioma central? Qual é o tamanho? Então, assim, mas a técnica da cistectomia para endometrioma, ela consegue preservar o tecido ovariano são. A gente sabe hoje o impacto da cirurgia chega quando a gente compara o tamanho do endometrioma, cada 200 nanômetros Isso. de endometrioma que você tira, você compromete mais ou menos 1 centímetro. 1 centímetro de ovário. Isso. 1 centímetro, né? Mais ou menos. Então, Isso. assim, é um impacto enorme. Então é muito importante a gente alertar as pacientes que é preciso que esse cirurgião ginecologista, de preferência ginecologista, que vai operar o seu endometrioma, que ele tenha uma habilidade, que ele tenha uma formação específica para isso. Porque não é só chegar lá e tirar o ovário. De jeito nenhum, tirar o ovário só se tiver câncer.
Tirar o ovário, eu falo sempre assim, nunca, só se tiver câncer. E essa dissecção a gente pode fazer com vários instrumentos, né? Existem tesouras específicas, existe energia que queima especificamente, e todas essas minúcias, elas são muito importantes, porque eu costumo sempre brincar com meus amigos cirurgiões gerais, que nós ginecologistas, quando olhamos para o ovário, a gente vê um monte de célula. É como se a gente tivesse um olhar microscópico para o ovário. O que ele vê, aquela bolinha branca, meio amorfa, para mim, eu vejo milhares de células, milhares de possíveis embriões. Então, quanto menos eu cortar, quanto menos eu queimar esse ovário, então, quanto mais habilidade eu tiver em fazer uma dissecção bem delicada, sabe você tirar a semente da fruta? Sabe você tirar com muita delicadeza aquele caroço da Exatamente. fruta? É Tirar exatamente a essa a semente da diferença. melancia para o seu filho. Isso, pronto. Mas essa é uma comparação muito importante, porque você pode, por exemplo, simplesmente arrancar toda a melancia e ficar caroços em semente com fruta. Ou você pode tirar de uma por uma as sementes e deixar aquela melancia perfeita para o seu filho se alimentar. É exatamente essa a nossa perspectiva, de preservar ao máximo essas células, preservar ao máximo o parênquima ovariano, para a gente não destruir essa possibilidade dela engravidar. E aí, fez a cirurgia, a gente acompanha a paciente, não é, Werda? E essa é a grande Exatamente. diferença, não é, Werda, de você fazer a cirurgia com o ginecologista, com alguém que é especialista em Pronto. endometriose. Olha, eu trouxe vida para a vida, assim, eu trouxe luz para a vida do meu marido oncologista, porque o oncologista tende a pensar em erradicar a doença, Isso. câncer, né? Então a cirurgia oncológica ela é assim. Mas ele mudou bastante assim a percepção dele sobre o ovário. Então, o ovário para a gente é a visão do paraíso, né? Então, Uhum. pode tocar ali, é intocável. Uhum. Então, a gente precisa realmente ter esse cuidado. E a gente já deu uma pinceladinha sobre essa questão do gerenciamento pós-operatório, né? O que é que acontece? O que é que a gente vai fazer no pós-operatório? E também isso aí é um assunto bem particular. Depende da nossa paciente, depende da idade da nossa paciente. Se ela quer engravidar ou não quer, né? Se ela quer bloquear para não ter dor. Exatamente. Então, assim, a gente sabe que existe um risco, né, pós-cirúrgico de recorrência, e esse risco é alto, né, nos próximos 5 anos. Então, nós precisamos também dizer isso para a nossa paciente, que a doença pode voltar. Então, a gente precisa ter essa, digamos assim, essa honestidade para que haja um melhor gerenciamento desse tratamento no pós-operatório. E essa informação é Então, como eu importante, falei para Werda. vocês, Então, pedi para você a beber gente água, olha tende a só. fazer... Vou interromper para você beber água. Olha só. Porque assim, muitas pacientes devem ter feito cirurgia ou procurado aquele profissional que trabalha com endometriose e só opera. Isso é um conceito bem complexo. E a gente tem trabalhado para trazer a ideia da multidisciplinaridade e do segmento nos ciclos de vida da mulher. A escola europeia, a escola francesa entende que a endometriose é uma doença da vida da mulher. Então, essa ideia de você achar, não, você vai para o cirurgião, ele arranca a doença e acabou, você vai para casa, nunca mais. Isso não existe. Por isso que a Werda está tão preocupada em montar uma equipe multidisciplinar, em trabalhar com a fisioterapeuta, em trabalhar com outros especialistas e seguir essa paciente durante, provavelmente, toda a vida fértil dela. Porque ao perigo da doença voltar, ela vai precisar bloquear a menstruação. Quando ela precisar engravidar, ela vai ter que ter um diálogo muito franco com o especialista em fertilidade, se ela vier a ter dificuldades. E aí a gente tem que tirar essa outra ideia falsa, de que, não, procura um cirurgião, que ele é muito bom, ele vai arrancar tudo e pronto, você vai ficar curada. A gente não pode vender isso para a paciente, né, Werda? Não é honesto. A gente tem que vender para ela a disponibilidade e a disposição de cuidar. Exatamente, porque é justamente o que a gente tem percebido. Se não houver um acompanhamento pós-cirúrgico, pós-operatório, essa paciente ela vai voltar ao estado inicial, né? O zero, Isso. Na verdade. E cada vez isso vai ser mais complicado. Então, uma cistectomia recorrente ovariana, a gente sabe que é o pior prognóstico para a reserva ovariana dessa paciente, né? Então, isso tem que ser conversado com ela, por isso que existe uma parceria entre o ginecologista, o médico que acompanha a endometriose. Então, não precisa a gente perder esse contato, né?
desses profissionais têm que estar sempre conversando para Olha só, melhorar. nós temos aqui na tela duas fisioterapeutas. A Rayane, que é a fisioterapeuta que trabalha comigo, ela é formada no CAISM. Eu acho que a sua fisioterapeuta também deve estar se manifestando. Elas talvez se conheçam, Tá? né? Sim, Espaço sim. libélula. Isso. Então, Olha aí. e esse Eu diálogo tava rindo horizontal, aqui, ele é doutor Léo. Eu fundamental. tava, eu tava rindo aqui porque a vó entrou na live, minha avó. Aí ela disse, Wélida, vá beber água. Ah, então foi ela que mandou você beber água, né? Ela está Foi cuidando ela. de você. Você cuidou muito bem dela, né? Na Covid, agora ela está Pois cuidando é. de você. Eu vi que a minha mãe também entrou lá no começo. Eu andei percebendo aqui, a família Pinheiro, do Juazeiro, que é a minha família, entrou e também mandou felicitações. É muito bom, assim, a gente está em casa, né? Com A amigos, com a gente família. tá. É o nosso maior Que patrimônio, bom, né? doutor Nosso Léo. patrimônio Ai, afetivo, nosso patrimônio familiar. E é exatamente essa troca que a gente quer. Olha aí, ela está falando aqui do Caio. E essa troca que a gente quer passar para as pacientes. Na verdade, nós estamos médicos, né? Todos nós podemos ser pacientes um dia. E essa empatia, colocar-se no lugar do outro e tentar entender a dor e o sofrimento de não engravidar, a dor de ter essa cólica menstrual insuportável, ela é essencial. Eu acho que a principal mensagem que a gente tem que trazer hoje é que as mulheres elas têm que aprender a qualificar a sua dor. Os rapazes a entender a dor das namoradas, os irmãos, as mães, as avós, porque a gente vive numa cultura de desqualificação da dor, onde ter dor pélvica, ter cólica é normal, a sua avó teve, a sua mãe teve, e aí você não sai de casa, você fica presa. Mas se eu precisar trabalhar, se eu precisar estudar, então como fica? Como é que você vai equalizar essa qualidade de vida tão necessária? Para isso que a gente está aqui, não é, Herda? Para tentar dar qualidade de vida. exatamente, Léo. E assim, essa empatia com a dor da nossa paciente é também uma chave no tratamento, sabe? Sim, Porque ela sente confiança de que alguém percebeu que aquilo ali não é normal, né? isso. E ela só precisava disso, dessa empatia, da gente estar ali do lado dela e saber valorizar aqueles sintomas, né? Isso. A gente está chegando para o finalzinho da nossa live. Olha só, o tempo passou super rápido. Eu te falei que quando a gente menos esperar, já vira uma hora. Eu acho que a gente conseguiu falar um pouco de endometriose, falar bem sobre endometrioma. A gente falou do diagnóstico, quais são os exames, as cirurgias. E a gente sempre frisou da importância da equipe multidisciplinar, do compartilhamento de tratamento, né, de fazer o tratamento de mãos dadas com a paciente. Nossa, tem milhares de perguntas aí. Eu acho, Herda, que a gente vai ter que fazer uma outra live. Olha, tem uma paciente aqui, Nayana, que é aqui ela é uma amiga minha, ela é sua paciente, viu? Tá só lhe elogiando. É, esse mundo é pequeno, tô te falando. Então, eu acho que a gente fica o compromisso da gente fazer uma outra live em breve, se Deus quiser. Ah, pronto, já quero deixar o convite para você fazer uma live no meu perfil, certo, doutor Léo? Eu estava até pensando aqui, antes disso, para a gente falar sobre mais a importância da laparoscopia. Por Isso. incrível que pareça, doutor Léo, eu acho que não é a realidade muito aí em Fortaleza, porque você já tem muitos grupos fazendo endometriose, mas tem paciente que chega a me questionar e diz, doutora, não é melhor aberta não, abrir, porque eu acho que vê melhor as lesões. Aí não, a gente precisa trazer mais essa consciência da laparoscopia, da importância da Essa videolaparoscopia, informação é né? importante, Herda, porque a laparoscopia, ela imagina uma câmera que aumenta a imagem 40 vezes. Imagina essa imagem que é 40 vezes maior do que a imagem do olho nu, né? Então, hoje não se concebe endometriose que não seja pela laparoscopia. Eu acho que a gente pode falar um pouco sobre isso no seu Instagram. Pronto. Eu Seria me uma honra, convido, uma honra. e aí a gente convida Não, todo mundo pronto, que já ficou com está a gente feito o até convite, agora. já está fechada. Já vou mandar Perfeito, fazer a arte. perfeito, perfeito. Um beijo bem grande a todos. A pena que a gente não pôde responder, porém, tanto eu como a Welda estamos disponíveis, né, no nosso Instagram para respostas que sejam possíveis serem dadas. Inclusive, a gente também tem disponibilidade para telemedicina, né, Welda? Isso é interessante. Hoje a gente pode legalmente Exato. trabalhar com telemedicina. Olha a nossa companheira a doutora Marília Borges entrando na live. Muito Olha bem. A aí. Marília é minha aluna, especialista também em endometriose, nossa residente. Então, a gente tá tentando trabalhar essa conscientização e eu acho que esse movimento com uma linguagem mais acessível, mais coloquial, trazendo o nosso conhecimento para o acesso das pacientes, ele tem sido muito recompensador, Herda. A gente tem recebido várias pacientes que nos falam que depois de ter visto a live, de ter ouvido a doença de uma forma popular, de uma forma coloquial, entendeu mais os sintomas.
E isso deixa a gente muito feliz, não é? A gente fala coisas simples, coisas banais que podem salvar vidas. Gente, doutor Léo, eu tô assim impressionada e até emocionada, porque eu juro, eu tava muito nervosa por esse momento com o senhor é minha referência, né? O E senhor eu sou digo, eu, né? Tá bom. poxa, eu tô nervosa, eu não vou conseguir, porque ele é muito carismático, didático, mas assim, o senhor consegue quebrar os protocolos, quebrar o gelo, e a live foi assim, fluiu maravilhosa. Eu nem percebi que já tá. Eu Não disse, é? meu Deus, eu ainda queria falar tanta coisa. É, então, mas na Mas verdade fica. você se sentiu bem porque você tem conteúdo, você tem vivência, você tem carisma e empatia. E é aquilo que a gente falou sobre os nossos maiores patrimônios, né? Nessa vida, nosso maior patrimônio é o afetivo, é o patrimônio familiar, é de onde a gente veio, são as emoções que a gente expressa, e o nosso trabalho ele é um elemento de comunicação e de troca de afeto. O dinheiro, a recompensa financeira, ela é uma contingência, ela vai vir sempre, mas não há maior felicidade do que você fazer aquilo que você gosta, para as pessoas que você gosta e com o que você gosta, né? A gente se sente muito feliz com o olho brilhando da paciente, não é, Herda? Conseguir mudar a realidade. O senhor é maravilhoso. E assim, aprendi bastante com o senhor hoje também, todos os dias, né? O senhor sempre me ajuda com. É praticamente o meu coaching Oh, da vida. eu fico muito Muito do feliz que eu e sou, muito do que parabenizo eu o sou Juazeiro do agora. Norte por ter uma médica tão competente. Juazeiro é minha cidade Obrigada, Léo. natal, é uma cidade que eu tenho uma estima fantástica, eu quero muito poder ajudar, deixar esse legado de formação de endometriose, de laparoscopia, de ginecologia para a minha cidade natal. Isso é uma meta, é um projeto, e eu sei que eu tenho pessoas maravilhosas para poder contar. Obrigada, Léo. Um beijo, Um muito grande, beijo. aguardar a próxima live, Tchau. então. Tchau.